Olá, seja bem-vindo para esse vídeo e conforme o assunto é religião, naturalmente é um assunto um pouco controverso, né? Então, se você tem a curiosidade de saber se existe uma religião ou uma igreja, um conjunto de pessoas ou comunidade na Terra hoje que representa a Deus, então fique aí que você vai saber se existe ou não existe, baseado em evidências bíblicas, logicamente. Depois você tira a sua própria conclusão, certo? Então vamos começar analisando o seguinte. Quando Jesus esteve na Terra, ele ensinou, ele dedicou seu tempo, ele sofreu, passou sede, fome e outras coisas, tudo a favor de nós praticamente, não é mesmo? Então ele ajuntou ao redor de si, primeiramente 12 discípulos, né, que eram os seus apóstolos, depois vieram os seguidores, né, que aí sim os discípulos que vieram após os apóstolos. Assim, ele pôde selecionar dentre os discípulos seus apóstolos. Entretanto, a Bíblia deixa bem claro que era um grupo seletivo, um grupo muito especial, um grupo que realmente cumpria aquilo que Deus pedia deles, certo? Bom, eles pregavam, lógico, ensinavam, e a maioria dos apóstolos, não sabemos com certeza, mas a maioria foi ceifada a sua vida antes do tempo até. Foram perseguidos, principalmente pelos romanos. Aí o que acontece depois que os apóstolos, aqueles servos dele no princípio, escreveram aquelas partes da Bíblia, e o último praticamente foi o apóstolo João, que morreu por volta lá do ano 100, possivelmente. Então ele morreu, e o que aconteceu? É o que nós vamos ver, o que Paulo havia predito, ou que o apóstolo Paulo havia já falado com antecedência quando ele esteve reunido com uma igreja lá em Éfeso. Ele diz o seguinte, lá em Atos 20, versículo 29 e 30. Ele diz o seguinte: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair a si os discípulos. Certo? Então, o apóstolo disse que depois da sua partida, o que ia acontecer? Diz que entrariam ou surgiriam dentre eles mesmas pessoas que, se passando por pessoas boas, iam desviar. Quantas pessoas? Aí que está a chave da questão. Seriam poucas. E diz, desviariam o rebanho, certo? E ainda ele diz, atrairão para si os discípulos.
não foi o que aconteceu? Mesmo nos dias dos apóstolos, ainda existiam cristãos verdadeiros, sim, lógico. Então funcionava como sendo a igreja ou a congregação de Deus, porque a palavra igreja vem da palavra que significa um ajuntamento de pessoas, né? Não é uma pessoa, como alguns dizem, nós somos o templo de Deus. Isso não é verdade. Templo é algo diferente de igreja. Enquanto o templo era um local de adoração, igreja é um conjunto de pessoas. Aí talvez venha a pergunta: e depois da morte do apóstolo João, o que aconteceu? João, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, ele tinha discípulos. Um deles se chamava Nicolau. Isso mesmo, se chamava Nicolau, um dos discípulos de Jesus que entrou no cristianismo através do apóstolo João. Ainda tem um outro que é conhecido como Justino, o Mártir. Esses dois, segundo a história, morreram, logicamente, por causa de serem cristãos. Morreram perseguidos, por ser chamado de mártir. Morreram por volta do ano 150, 160 do primeiro século. Então, melhor, no segundo século. Assim, eles foram alguns dos que têm relato que continuaram existindo depois da morte de João, o apóstolo. Ainda teve um terceiro, conhecido como Irineu, ou Irineu. Este morreu no ano 202, segundo a história secular. Só que esse Irineu já era pelo lado já distorcido do cristianismo. Tanto que ele era da parte dos chamados gnósticos. Então ele não era já um original cristão. Ele já tinha tendência para o lado da filosofia, já era mais distorcido um pouco daquilo que Jesus havia ensinado. Então, depois disso, tem o relato de algum grupo que é o originário dos discípulos de Jesus? Então, vou repetir a pergunta. Depois da morte desses que eu acabei de citar, Justino, Mártir e Nicolau, tem conhecimento, tem relato de alguns outros que foram discípulos fiéis até a morte, ou um grupo deles que permanece até hoje? Eu não conheço. E nem na história, se vasculhar a história, não existe nenhum relato que houve um grupo, quer pequeno, quer grande, ou alguns seguidores dos originais discípulos de Jesus. Não. Infelizmente não há. Então quer dizer que não existe discípulos de Jesus atualmente? Não, aí é outro caso. O que eu estou tratando aqui é sobre uma organização, ou um ajuntamento, ou uma igreja, como diz a maioria. Então não conheço nenhum grupo que diz que surgiu desde lá do tempo de Jesus Cristo. Não, não existe. Porque cumpriu-se a palavra que o apóstolo Paulo disse, que depois que ele partisse, ou eu vou falar, que ele morresse, ele e outros apóstolos também, ia surgir a apostasia. Então, quando fala em apostasia, ela existe desde lá do primeiro século. Mesmo quando o apóstolo Paulo ainda estava vivo, relata-se a respeito de pessoas que ensinavam coisas erradas.
Então, alguns até ensinavam que a ressurreição já havia passado, e assim por diante. Então a apostasia ela tomou conta da igreja lá no primeiro século. Os cristãos que depois saíram, né, que começaram a surgir, já não eram mais seguidores de Cristo. Bem, mas voltando ao assunto dos cristãos, se existe um povo chamado cristão hoje, um povo unido, que faz a vontade de Deus, que segue os ensinos de Jesus, onde está esta igreja ou esta comunidade? Se ela existisse, uma coisa é certa, haveria de ter na terra profeta verdadeiro, lógico. Por quê? Porque Amós 3, versículo 7, diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então essa passagem foi escrita quando Israel ainda era a comunidade de Deus, ou a nação de Deus. Eles eram o povo de Deus. Então posso chamar de que eram a igreja de Deus, praticamente. Então o profeta servia para quê? Como porta-voz de Deus, entre Deus e os homens. Como foi depois Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros cujos livros estão na Bíblia. E durante o primeiro século também existiam profetas, né? Como o profeta Ágabo e outros que eram profetas, como o próprio apóstolo Paulo e João e outros. Então eles eram pessoas que orientavam a igreja naquilo que eles precisavam fazer. Aí que vem a pergunta, se existisse uma igreja de verdadeira do Senhor Jesus hoje, o que haveria de se esperar? Que houvesse profetas, claro. Aí talvez você diga, mas a igreja lá tem um profeta, sim, ele professou isso. Mas será que é um profeta mesmo? Será que ele se enquadra como um profeta de Deus? Porque se ele é de uma determinada igreja, então todas as igrejas deveriam estar unidas ali, não é mesmo? Se uma igreja tem profeta e a outra igreja também tem, e a outra também tem, e a outra tem, então, e não falam a mesma doutrina, ou os mesmos ensinamentos, poderia ser de Deus? Pela lógica, não. Porque a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Aí talvez pergunte, se não houve nenhum servo de Deus, um seguidor verdadeiro de Deus na terra, desde que Jesus morreu, desde que morreu o último dos servos de Deus, que seguiam fielmente a Deus, como no caso que eu mencionei aqui, Justino Mártir, foi o último, né? Por volta do ano 160 e pouco. Será que surgiu alguns? Será que hoje ainda existe alguém semelhante a eles? Eu não conheço. Então quer dizer que não existe mais cristãos na Terra? Aí eu afirmo, sim, existe. Quer saber a resposta? A resposta eu vou comentar no outro vídeo, onde vou comentar a respeito da parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio nos dá a entender que, mesmo não havendo uma igreja, ainda pode sim haver cristãos genuínos na Terra. Então, assista o próximo vídeo que você vai poder entender melhor. E vou abranger outros assuntos que talvez você esteja pensando, mas como é que pode, como é que não pode? Então vamos esclarecendo. E qualquer dúvida, deixe aí nos seus
comentários que eu posso depois, talvez até responder. Tudo bem? Então, agradeço pela atenção e espero e conto com você para o próximo vídeo. Ok? Então, muito obrigado e até lá.